Beth, agora para você, eu queria, como que você vê essa questão da gente ter que ter uma secretaria, ter que ter uma delegacia que nos atenda? Você acha que isso é uma questão, não é só universal, né? É uma questão latina, essa nossa cultura. Eu acho que isso é cultural, na verdade, né? Eu acho que faz parte dessa cultura talvez mais ocidental, né? Porque na cultura oriental as mulheres têm outro tratamento. O trabalho que eu faço com a dança, né, com as mulheres, na minha tentativa é de que elas descubram realmente que existe essa força, porque muitas não sabem que tem. Eu acho que a gente falou sobre isso em algum momento aqui, né, em off, que a gente tem essa força e que na dança eu consigo tentar fazer com que elas descubram que tem muito mais que essa força. E eu tenho muitos feedbacks dessa situação, dança, na vida delas. Antes eu não fazia, ou não faria, ou não, e agora eu faço. Porque, sabe assim, descobriu que sendo dona do seu próprio corpo e podendo dominar essa situação e fazer o movimento que você quer, ela descobriu que lá fora ela também pode fazer. Né? Eu acho que, com relação ao trabalho da Terezinha, eu acho magnífico. Eu acho que tem que ter, sim. Por quê? Porque da forma com que eu trabalho, eu tento fazer elas descobrirem que existe essa força, mas muitas não sabem que tem essa força. Não é? Eu vou colocar uma questão. Ela fala dessa questão cultural e a gente fala daquelas frases de efeito que são passadas de pai para filho e vão sendo perpetuadas. A gente tem aquela questão, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E de briga, a violência doméstica sempre foi uma questão privada, de ser resolvida dentro de casa entre o casal. Nós chegamos a uma situação nesse país que a violência doméstica deixou de ser uma questão social. Ela passou a ser uma questão de saúde pública e uma questão de segurança pública. Porque quem é que estava morrendo? A gente tem uma frase que a gente fala, às vezes nós precisamos tratar os desiguais de forma desigual. Então, nós, mulheres, sempre estivemos numa situação de desigualdade, seja na posição familiar, seja na sociedade, seja no mercado de trabalho. Eu fui num evento em Curitiba sobre o mercado de trabalho, quando uma gerente de um banco, isso é uma pesquisa feita pelos sindicatos bancários, na mesma função, com a mesma carga de trabalho, com a mesma responsabilidade, ganha menos que um gerente homem. Um gerente negro ganha menos que um gerente branco. Quer dizer, então, são desigualdades que precisam ser trabalhadas. Então, quem é que está sendo agredida no dia a dia? Somos nós, mulheres. As mães, as filhas, as avós. E isso, muitas vezes, não chega lá no lar, porque a gente tem aquela capacidade de proteção dentro da nossa casa. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo no vizinho, o que está acontecendo na casa da nossa amiga, do nosso parente. Então, isso é uma realidade. Nós temos aqui, em Maringá, mulheres sendo agredidas diariamente, em minutos e minutos. Então, quando você passa a trabalhar essa realidade, implantando esse serviço, aí isso aparece. Essa realidade aparece. Eu queria te perguntar uma coisa. Pode falar. Você acha que isso acontece pelo fato de muitas mulheres não terem a noção, ou talvez não terem o discernimento em saber que tem essa força e que ela pode lutar contra isso? E por conta de... Só para completar, eu tenho meus filhos, eu preciso preservar tudo isso. Então, para eu preservar tudo isso, eu preciso fazer de conta que nada aconteceu e que está tudo bem. E aí continua sofrendo a agressão. Exatamente. Todos os dias, como você falou. Vou te fazer um elogio. E você mesmo colocou com as suas próprias palavras, o resultado que você vê na dança. Sabe por quê? Porque você trabalha com uma coisa que nós trabalhamos e que dá muito trabalho para ser resgatado, que se chama autoestima. Então, eu com este corpo fora do peso, né, gordinha, cheinha, vou lá fazer dança com você e consigo trabalhar esse meu corpo na dança e consigo ver beleza. Começa a passar a ver beleza no meu corpo, a ver beleza nos meus movimentos, a ver beleza e ver que eu sou capaz, apesar da minha estrutura física, de estar gordinho ou de estar acima do peso. Então, você trabalha muito com a autoestima. O que é que acontece na questão da violência doméstica? Qual é o primeiro alvo do agressor? Autoestima. Autoestima. Você não serve para nada, você não presta, aí ele trabalha a questão da sexualidade dela, que ela
É muito ruim na área o lado sexual. psicológico, Ela é péssima o rosto. cozinheira, ela é péssima dona de casa, ela é péssima mãe, ela não tem capacidade, sem mim você não seria ninguém, se eu te largar você passa fome. Então, o Ela passa a acreditar perfil, em tudo ela isso, começa né? a acreditar que realmente, sem ele, ela não é nada. Além do vínculo afetivo que o agressor tem, porque ele tem um perfil de psicopata, né, que ele consegue, e ela tem também este vínculo amoroso, afetivo muito forte. Né? Além do que eu vou mandar prender o pai, diz, mãe, você prendeu o meu pai, mãe, você mandou prender o meu pai. Até nisso a mãe tem que Exatamente. ser... E nós trabalhamos com uma faixa de mulheres na questão econômica de pobreza também. Nós temos casos de pessoas de uma faixa, até com formação acadêmica, que são agressores, e com formação acadêmica, que são vítimas. E os agressores Mas que querem... o perfil é na faixa da E pobreza. os agressores que querem pegar a autoestima e danificar o rosto. A gente vê N casos de homens que querem Todas as agressões são focalizadas. no rosto. É aqui, olha. No coração essa região. e no... Tórax, que é o coração, e a face, o rosto. eles querem queimar, onde, jogam, né? A exatamente. gente vê no mundo todo jogar ácido no rosto. Isso é um absurdo. Eu queria falar uma coisa sobre isso, que eu penso. Independente de ser o homem ou mulher, mas eu vejo isso em seres. Quando eu não posso, eu danifico. Certo? Então, quando você falou da autoestima, como eu não consigo lutar com todas essas coisas que ela tem, então eu vou anular. Gente, e daí eu destruo a E o nosso tempo autoestima. acabou. Só uma pergunta para a gente fechar. Quero ver quem responde. Nós, mulheres, criamos os filhos e criamos os homens. Qual que é a nossa participação na criação de um homem que nos aflige e nos agride? Criadora do mundo. Será que a gente está consciente da nossa responsabilidade? Claro Nós temos que tá. repensar. Como criamos nossos filhos, né? Tem que repensar. Gente, ó, terminou o nosso tempo. Fica aqui essa pergunta para vocês também. Qual é o nosso papel enquanto mães desses homens, né? Que muitas vezes voltam e nos agridem, né? Não necessariamente da família, a sociedade. Fica a reflexão. Eu agradeço a presença de cada uma aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Dia Internacional da Mulher. Reflita sobre essa data. A gente volta amanhã. Até lá. Onde vai